Pronto, eu peço desculpa a todos que estavam acompanhando a live, peço desculpa a Cá também, mas é isso, né? Home office, eu tive algum problema com minha conexão e não pegou, a live travou aqui, desculpa. Vocês Pronto. conseguem me ouvir agora? Desculpa, gente. Vocês imaginam, né? Home office, a internet pega a gente de surpresa também. Desculpa mesmo. Nunca tinha acontecido isso, mas vamos lá, vamos continuar o nosso bate-papo. Continue, Mirella, por favor. Estava falando sobre a família, sobre essa relação também com E os pais. o que eu estava falando, que na verdade já tinha finalizado, né? É que a gente precisa primeiro entender que nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe. Então, nunca ir de frente, né? Nós precisamos orar a Deus para que Deus toque no coração, para que caia no coração deles também a vontade, né, de Deus para as nossas vidas e que eles, assim, sempre nos abençoem. Então, o relacionamento com a minha família também é muito saudável, né? Eles estão sempre apoiando, eles estão sempre ali ajudando, eles estão sempre presentes. É interessante frisar que nós não abandonamos a família, né? Nós deixamos, nós saímos para viver a vontade de Deus, né? Mas nós estamos, nós oramos, nós também ainda auxiliamos em muitas questões que precisam ser auxiliadas, né? Pensando no exemplo dos santos, na vida de vocês, como é que é essa relação? Aqui temos recentemente, né, a nossa santa, que é a Santa Dulce dos Pobres. Como é que vocês buscam também através dos exemplos que a nossa igreja tem, né, que são tantos? E pensando aqui na Bahia, né, que é onde vocês estão em missão agora, ter Santa Dulce como exemplo, não só pelo que ela fez em vida, né, mas pelo legado que ela agora traz também para as pessoas que estão chegando, digamos que na igreja agora. Como é que é isso para vocês? São, assim, os nossos heróis da fé, né? Na comunidade nós chamamos de heróis da fé. São pessoas que são referência para nós de vida em Deus, de intimidade com Deus. São pessoas que se preocuparam apenas e somente em fazer a vontade de Deus. Não se preocuparam em agradar homens, não se preocuparam em agradar políticos, não se preocuparam em agradar pessoas, se preocuparam em agradar somente a Deus e confiaram na vontade de Deus em suas vidas e foram heróis mesmo e lutaram pela vontade de Deus em suas vidas, mesmo também sendo pecadores, sendo pessoas errantes. Então, a minha relação, vou falar de forma pessoal, né, com os santos é essa. Eu olho e vejo mesmo um exemplo assim de vida, né? E como o Papa Francisco fala, né, os santos não são uma fotocópia, não é algo para que a gente copie a nossa vida, porque cada um tem um caminho, cada pessoa tem um caminho único a se viver, mas eles são referências para nós. Então, eu olho para a vida, né, de Santa Dulce e realmente eu fico maravilhada, né, como ela acreditou, como ela deu os passos de fé, como ela, assim como Pedro, pisou ali, muitas vezes fora do barco, sem nada no chão, sem nenhuma segurança. O que eu mais vejo muito na vida dos santos é que eles deixaram tudo, deixaram todas as seguranças, deixaram as suas vontades para viver a vontade de Deus. Eu olho para a vida dos santos, né, e realmente fico, meu Deus, ainda estou chegando lá, né, porque realmente são pessoas que acho que Voltou voltou. agora. Pronto. Eles deixaram um legado, né? E eu fico muitas vezes eu tô ali, né, na minha oração e pergunto, Senhor, o que tu queres de mim, né? Qual o legado que eu quero que eu vou deixar para a humanidade? Porque eu não sei se você pensa assim, mas eu penso assim. Eu não quero morrer e ser esquecido. Eu não quero morrer e ser esquecido, porque eu sou filho de Deus, né? E os filhos de Deus, eles deixam uma marca no mundo. Então eu quero, no dia em que eu for para o céu, deixar muitas pessoas aqui lembrando de mim, lembrando das minhas obras, lembrando do que eu fiz, para que o reino ele fosse estabelecido na terra. Né? Eu acredito que essa deve ser uma inquietação de todo cristão. Todo cristão ele precisa se inquietar e se preocupar em viver aquilo que Irmã Dulce viveu, né? Em viver aquilo que São Francisco de Assis viveu, e viver aquilo que São Paulo, lá nos primórdios da igreja, teve a ousadia de viver, né?
eles simplesmente viveram a vontade de Deus, né? Os santos dos primórdios, os santos de hoje que nós temos. Por isso que eles deixaram um grande legado, meu Deus, Salvador. Você fala de Salvador, quem fala de Salvador em qualquer lugar do Brasil, eu acho que agora até do mundo, lembra de Irmã Dulce. Não tem como falar de uma cidade que fica na Bahia, de falar da Bahia, do povo baiano e não lembrar de Irmã Dulce. Então, que grande legado ela deixou, né? E que nós, né, e eu clamo a Deus todos os dias para que eu possa deixar um legado desse na humanidade, né? E que levante, né? Eu acredito assim, que Deus ele possa levantar mais cristãos prontos também para deixar um legado. Porque quando a gente deixa um legado, significa que a gente mudou o mundo, de alguma forma a gente fez a diferença, de alguma forma pessoas foram alcançadas, de alguma forma pessoas tocaram no reino de Deus na terra. Olha que massa! E eu pego assim uma fala do Léo há pouco, né, que ele disse que o chamado de Deus, ele não impacta somente a sua vida, mas a sociedade, né? E é interessante que você olha para a Irmã Dulce, você olha para a vida, você olha para a cidade, você olha para as obras dela, e tudo você vê o quê? A pessoa de Jesus. O legado é esse, não é para a nossa glória, né? Mas é para a glória de Deus. Então, as obras que nós deixamos, as pessoas que nós alcançamos, nós sabemos que é por graça, e somente por graça. E nós, como o Léo falou, né? Eu compartilho muito disso, é uma coisa que o nosso fundador Felipe fala muito. Nós precisamos deixar um legado aonde nós pisamos. As pessoas têm que entender que em nós, as pessoas têm que olhar para nós e ver o Cristo. Então, hoje, assim, eu vivo muito a primeira palavra de norte que Deus deu no coração do nosso fundador ao Carisma, que é: não vos conformeis com este mundo, né? Ou seja, não se conformar com o meu estado que eu estou hoje, para que eu possa ser Deus para o outro e assim deixar um legado onde aponte em tudo a Ele. Amém. Pensando nas novas comunidades, que é o chamado do Kadosh, como é que vocês se sentem dentro desse cenário, que é algo que é relativamente novo, né? Vamos falar assim, entre aspas, pensando na história da igreja como um todo. Como é que vocês se sentem pensando nesse chamado das novas comunidades? Como é que é isso para vocês? Na verdade, eu não acredito que seja... a gente fala muito, né? É novo, olhando para a quantidade, né, de anos que tem a igreja. Mas eu acredito que já está há um tempinho, né? Porque a gente tem que entender que o mundo, ele está mais rápido. As coisas estão correndo. Meu Deus, né? Sim. Um dia desse era segunda-feira passada. E nós já estamos aqui. Daqui a pouco vai ser segunda-feira que vem. As coisas estão passando muito rápido. E nós precisamos entender isso, né? Então, eu acredito que não é algo tão novo assim, né? É algo que já vem se amadurecendo há algum tempo. E eu faço, né, as palavras de Papa João Paulo II, Papa Francisco, né? As novas comunidades é essa primavera da igreja. Nós somos renovação carismática e nós vivenciamos esta graça que emana, né, dessa corrente de graça que o Senhor ele derramou na humanidade, em favor da humanidade, né? Ele derramou na igreja em favor da humanidade. Então, nós não estamos para nós mesmos, nós não estamos para se fechar. Nós estamos, pelo contrário, para sair e anunciar e apontar Jesus, né? Nós temos na comunidade, apontar Jesus e promover o reino de Deus. E assim nós precisamos viver. Como cada um de nós temos o seu chamado, né? Temos o seu impulsionar específico da parte de Deus. E quando Mirella foi lembrando aí a respeito da nova primavera, né? E eu fui lembrando que a primavera ela vem após um período de morte, né? A primavera ela nasce, ela surge a partir de um período de morte, né? Ela está nos preparando para viver o verão. E a primavera ela é um tempo de muitos frutos, de muitas flores, né? De muita vida. O inverno ele é aquele momento que antecede, né? Que está antes. E esse momento que antecede, ele é um momento de morte, né? As árvores morrem, perdem suas folhas, os animais, eles hibernam, né? Eles desaparecem. E a primavera, ela vem trazer justamente esse novo ar, esse novo respirar. Então, olha a responsabilidade, né, que nós temos como nova comunidade. É trazer e estabelecer o reino na terra. Né? Nós não queremos menos do que isso. Nós não queremos menos do que
ser embaixadores do reino de Deus e fazer com que o reino, as coisas do céu, elas se materializem na terra, né? E acredito que se esse não for o foco de uma nova comunidade, não sei por onde, se o caminho está correto, né? Mas acredito que é muito isso e é por isso que nós lutamos. Nós lutamos para deixar um legado de pessoas que lutaram para que o reino de Deus ele se estabelecesse na nossa sociedade, não só na vida de algumas pessoas, não só na vida de algumas pessoas que seguem o mesmo rumo que nós seguimos, mas na sociedade inteira, impactar toda a sociedade, todos os membros que compõem a sociedade, todo o entendimento da sociedade, né? Então, é grande, é um trabalho grande, né? E nós temos muito a fazer ainda. Realmente, não somos novos. Se for pensar, desde quando a igreja fala né, das novas comunidades, nós somos bem antigos, mas nós ainda temos muito para realizar para que essa nova primavera ela seja real, né, na vida da igreja, nas nossas vidas. Amém. Pensando nesse chamado, né, nessa missão, trabalho, vocês conseguem me ouvir? A gente não está conseguindo te escutar. Não? E agora, consegue? Não? Eu vou adicionar vocês novamente, então. Peraí. Foi? Ou não? Não, não tô. Eu vou sair. A gente sai e entra de novo. Pronto. Vai, melhor. Para quem está entrando agora na nossa live, estamos conversando com Leonardo e Carla Mirella. Eles são da comunidade Kadosh, da embaixada daqui de Salvador. Pronto. Aceitar. E agora? Agora sim. Conseguem? Pronto. Pensando nas iniciativas da comunidade, como é que tem sido nesse período de pandemia? Vocês já relataram que tem, sim, feito muitas atividades através do online, mas, por exemplo, para as pessoas que já estavam nesse processo, né, primeiro eu quero que vocês expliquem como é que é feito para a pessoa adentrar, né, no caso de vocês, comunidade interna, explicar um pouco dessa diferença, porque nem todo mundo conhece, e como é que tem sido esse período para vocês, como é que tem sido isso? Pronto, assim, é um processo que nós temos a questão do discernimento, né, do estilo de vida. É um processo que nós temos depois que a pessoa entra na comunidade, né, todo ano, né, se abre uma nova turma de DNA Carisma, que é onde a pessoa começa a entender, a se aprofundar mais sobre o carisma. E assim ela é impulsionada, não só pela comunidade, mas por Deus. Aí a cada ano adentrando mais, estabelecendo mais o chamado de Deus na vida dela. Então, aí nós temos DNA Carisma, primeiro vínculo, segundo vínculo, e o discipulado do reino, que é, no caso, o início de tudo, né, que nós falamos. O nosso fundador sempre fala, o suficiente para nós é sempre o novo. Né? Então, é o novo de Deus. Não existe isso de eu cheguei no nível que já sei de tudo, já estou experiente. Não, pelo contrário. Ali eu vou começar a aprender mais e a me aprofundar mais em Deus. Então, é o discernimento que se dá realmente ao longo de alguns anos. Na verdade, ele vai se estabelecendo ao longo de alguns anos, né? Mas você já começa a viver a partir do momento que Deus ele vai ali falando ao seu coração. Né? Com relação ao online, nós temos o nosso Kadosh TV, que é o nosso canal no YouTube, que é o CC Kadosh, né? Então, é a nossa Kadosh TV. Nós temos programação toda quarta-feira, todo sábado e domingo. E para quem já estava, nós continuamos também com os nossos rebanhos locais, às quintas-feiras, aí é pelo Google Meet, né? Nós temos também os encontros dessas pessoas que vivem o caminho de pertencer ao carisma, que é na segunda-feira, no caso hoje, nós vamos vivenciar, mas é um encontro ali privado, né, para aquelas pessoas que vivem este caminho. Então, a nossa formação, ela continuou, ela não parou, ela deu-se continuidade, se adaptando a este tempo, como o Léo falava do financeiro, né? No financeiro, nós tivemos que se adaptar a este tempo. Então, a gente foi se adaptando, orando e dependendo somente do Senhor. Não é fácil, nós vivemos da providência,
mas nós entendemos que nós dependemos de Deus e não de homens, né? Então, Deus ele vai tocando pessoas também para nos ajudar de forma financeira. Mas, assim, a nossa programação online, nós temos de segunda a segunda programação, né? Realmente para pessoas que estão em determinados, vamos dizer assim, níveis de profundidade, intimidade no caminho de pertença, né, ao carisma. E nós temos essa programação aberta, que é dia de quarta, que é quarta-feira às 20 horas, não é isso? Ou é às 18 horas quarta-feira? Agora eu me confundi um pouco. É às 20. Quarta-feira às 20, pronto, quarta-feira às 20, sábado às 18 horas e domingo às 18 horas. Então, quem quiser também entender mais um pouco sobre o nosso trabalho como comunidade, é só ir lá no nosso canal no YouTube, que tem também vários vídeos falando sobre a comunidade, o nosso trabalho. E também tem essas programações que são ao vivo, né? Que aí lá são recheadas de vários quadros, é super legal, muito interessante para o nosso aprofundamento em Deus e para também descontrair um pouco. E também, se você se interessar, nós temos também as nossas programações locais, né? Todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, nós realizamos o nosso rebanho para jovem, para família, para adulto, para casal. Todo mundo junto participa, né, nesse momento, toda quinta-feira, às 18 horas, aqui na Embaixada de Salvador. Se você sentir interesse, é só você falar com a gente aí, né, pelo Instagram, fala com a Mirella, ou então você entra no CC Kadosh de Salvador, fala comigo, e aí a gente vai se comunicando, e a gente pode te passar o link para você participar desse específico da nossa embaixada aqui em Salvador. Então, pensando na tecnologia, ela é uma aliada, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Sim, ela é uma aliada, né? E nós precisamos louvar, né? Porque é uma área de muita influência na sociedade hoje, a comunicação. Sim. Os meios de comunicação, você que trabalha com isso, né? Sabe que você tem o chamado, né? Um ministério dentro dessa área, e é isso, né? Nós precisamos entender que são todas as áreas, né? A família é uma área, a igreja é uma área, a política é uma área, e como cristãos nós precisamos estar envolvidos e imersos em todas estas áreas, porque se em uma dessas áreas não há cristianismo revelado, infelizmente não está completo, o reino não está estabelecido por completo. Então Deus, quando ele quer estabelecer o seu reino, ele quer estabelecer por completo na sociedade. Né? Então, também a gente já tinha, né, uma grande influência nessa área de Leonardo, comunicação. seu áudio está cortando para mim. Vocês conseguem me ouvir? Pronto, eu estou te escutando bem. Ainda está cortando? É porque tá o áudio e a imagem assim um pouco granulada, mas pode continuar, foi só para não ocorrer o que teve anteriormente. Pronto, tá certo. Mas eu estou te escutando, então. Acho que você está me escutando. Pronto. Então a comunidade ela já tinha uma influência nessa área da comunicação, né? Graças a Deus. E aí, com tudo que aconteceu da pandemia, a gente teve que se adaptar um pouco mais a isso. E graças a Deus, Deus ele está nos concedendo cada vez mais criatividade dentro dessa realidade, né? E nós estamos sim alcançando pessoas, nós estamos sim conseguindo evangelizar pessoas, né, por meio dessas áreas, mesmo diante da dificuldade, porque por mim, né, falando como eu, Léo, que sou mais assim do ir na rua e evangelizar as pessoas na rua, está sendo um pouco difícil para mim, né, se adaptar a essa realidade, mas a gente precisa fazer o impossível e o possível, né, para que o reino de Deus ele seja levado aos corações. Então, acredito que a gente agindo dessa forma... Leonardo, desculpa te interromper novamente. Agora a sua voz realmente está cortando e a imagem está granulada. Eu vou adicionar vocês novamente, tudo bem? Acredito que... Tá bom. Deixa eu adicionar aqui. Pronto. Pronto. Ela ainda está um pouco granulada, mas vamos continuar. As pessoas entendem, né? Como eu falei no início de retomar a live, estamos em casa. Esse período de... Tem muita gente utilizando a internet, a gente sabe disso, então espero que as pessoas entendam. Vocês conseguem me ouvir? Sim, para a gente está tudo ok. Tá ok, inclusive a imagem, então deve ser algo na minha internet. Vamos dar continuidade então. Continue, Léo, por favor. Pronto. Então, acredito que vocês pegaram quando eu falei a respeito, né, da questão da comunicação e das áreas da sociedade.
E eu falei que é uma grande dificuldade para mim hoje, né, ainda um pouco evangelizar por meio dessa área, porque para mim é uma área que as pessoas elas estão ainda muito soltas. É diferente de você chegar na rua e pegar uma pessoa no cara a cara, você tá olhando no olho dela, né? Ela não tá fazendo outra coisa além de falando com você. Mas assim, eu estava dizendo, né? Nós precisamos nos adaptar e nós precisamos buscar cada vez mais meios criativos, né, para realizar tudo isso. Porque o reino de Deus ele precisa ser estabelecido e é uma coisa que nós precisamos lutar. Esse ano, inclusive, aqui na embaixada, não na embaixada, mas em toda a comunidade Kadosh, a gente viveu o ano do anunciar sem recuar. Imagina aí, né? Anunciar sem recuar. Deus nos chamou a anunciar diante dessa dificuldade toda que é esse tempo de pandemia, né? Mas nós estamos aqui, firme e forte, lutando, né? Graças a Deus, o nosso fundador nos impulsiona e ele está promovendo tudo isso, né? Com que todas essas lives aconteçam. Esteve lutando junto conosco, nos impulsionando e nós lutando junto com ele para que jamais nós fôssemos silenciados, principalmente neste tempo onde o Senhor nos chama a anunciar sem recuar. Então, mesmo diante de toda dificuldade, eu tenho toda a certeza, a plena certeza de que nós estamos fazendo aquilo que vem do coração de Deus, né? Anunciando das formas possíveis e impossíveis, alcançando os corações para Ele. Pensando na trajetória de vocês dois ao longo desses anos dentro da comunidade, por que que as pessoas são chamadas a ser Kadosh? Rapaz, eu fui muito atraída, assim, as pessoas principalmente falam muito do acolhimento, né? As pessoas falam que vê Deus já ali naquele acolhimento, já vê Deus ali no momento de louvor, já vai realmente sentindo o amor que não se dá no mundo, mas é um amor que se dá somente em Deus, porque só vem de Deus, né? Nós somos apenas canais dessa graça. Então, a pessoa que se identifica com o Kadosh é uma pessoa que quer se decidir por Deus. Acredito que é uma pessoa que quer, a todo custo, fazer a vontade de Deus em sua vida. É entender muito que o Kadosh ele não é um fim, né? A gente busca entender e passar muito esse entendimento. Ser Kadosh não é um fim para a sua vida. Ser Kadosh é um meio, né? É um canal, como a Mirella disse. Você vai estar passando, você está levando por meio do ser Kadosh, né? Da vivência que nós somos chamados dentro desse carisma, a levar Jesus. Mas o foco, o fim de tudo isso é Jesus. Nós não estamos aqui para trazer pessoas para dentro do Kadosh, nós estamos aqui para trazer pessoas para Jesus, para o reino de Deus, formá-las e capacitá-las para viver o discipulado do reino de Deus, né? Então, as pessoas, até mesmo as pessoas que ofertam sua vida dentro da comunidade, elas ofertam sua vida para serem anunciadoras não de um carisma, mas para serem anunciadoras do reino, porque esse é o foco, esse é o centro das nossas vidas. Jesus é o centro, Jesus é o foco, e é ele que tem toda a glória, não é o carisma que tem glória. O carisma é um meio pelo qual você chega a Jesus. Então, se você tem o desejo de conhecer mais de Jesus, de viver mais uma intimidade com Deus, pode nos procurar. Que nós vamos ter o maior prazer de nortear você, conduzir você para os caminhos, né, que são de Deus para a sua vida. Nós não estamos aqui te prometendo ser um missionário da comunidade Kadosh. Nós estamos aqui te prometendo viver a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a promessa que ele tem para você, a vontade dele. Não é a minha vontade, não é a vontade da Mirella. Se a gente, pela nossa vontade, a gente teria muitos missionários na comunidade hoje. Mas ainda não foi da vontade de Deus. E nós estamos aí, firmes e fortes, lutando, anunciando, para que Deus ele possa levantar aqueles que ele escolheu e para que também nós possamos impulsionar aqueles que ele escolheu para viverem outras formas de vida. Né? Eu acredito que é isso. Pensando naqueles jovens que ainda não se sentem, a palavra não é que eles não se sintam chamados, mas que sentem medo, sim, dúvidas que a gente sabe, como vocês mesmos disseram, que infelizmente a nossa humanidade muitas vezes pode falar mais alto, mas o que eles podem fazer, além da busca da oração e desse apego, né, desse voltar-se para a palavra também, para se descobrir sua vocação, seja ela matrimonial, religiosa, leigo, como é que vocês orientam as pessoas para isso? Acredito que foi muito o que eu falei no início, né? É amar a Deus sobre todas as coisas.
é realmente se relacionar com Deus. Porque é através desse relacionamento com Deus que você vai se aprofundar nele. É através desse relacionamento com Deus que você vai saber qual a vontade de Deus para a sua vida. É isso. E é real, tipo, não tem como você, até mesmo, muitas vezes as pessoas elas entram até, né, na vida cristã atrás de uma Maria, ou então o José, ou então a Maria atrás de um José, né? E não é assim que a gente precisa, não é assim que nós nascemos para viver. Nós não nascemos para viver Como em se isso busca de fosse o uma centro, de né? uma cara metade, isso não é um centro. Entende? Tudo que se relaciona à vocação, né, como segundo chamado, é um meio. É um meio. É o meu meio de viver a minha salvação. É o meu meio, é o meio que Deus tem para mim de viver aquilo que Ele me deu. Mas esse não é o fim, né? E o problema é porque se você ainda não encontrou sua Maria, jovem e moça, se você ainda não encontrou seu José, né? As pessoas falam muito isso no nosso meio. Mas, tipo, se você ainda não encontrou, entenda que você ainda não encontrou porque você ainda não colocou aquele que é para ser o centro como centro. Aí, sabe o que é que vai acontecer? Você não colocando ele como centro, talvez você até encontre, mas talvez você não encontre a pessoa certa. Talvez você não encontre a pessoa que vai te fazer feliz. Então, o mais ideal é que primeiro você coloque ele como centro da sua vida. Coloque ele como centro, eu tenho certeza que você não vai se frustrar, né? Entenda o seu chamado diante daquele que lhe chamou, né? Mas só que como é que você vai entender o seu chamado se você não conhece? Né? E você falou algo muito interessante a respeito de coragem, né? E real, tipo, não tem como você ter coragem se você não se relaciona com a palavra de Deus, sabe? Porque os maiores exemplos de coragem estão lá, né? Eu estava lembrando aqui da história de Davi, né? Davi, ele foi uma pessoa que primeiro viveu o seu chamado, ele primeiro acolheu a vontade de Deus para a sua vida, ele foi o primeiro que tomou posse daquilo que ele tinha, e ele teve a coragem de ir lá, quando todos os soldados de Israel estavam com medo do grande gigante filisteu, ele foi o único que teve a coragem de sair ali, ir para o meio do campo de batalha com uma pequena pedra e um pequeno estilingue e jogou a pedra. Aquela pedra bateu na cabeça do gigante. Talvez, se Davi tivesse ido pelas suas próprias forças, ele jamais teria matado um gigante, porque desde quando uma pedra vai matar uma pessoa de grande estatura? Mas a fé de Davi, o passo de fé que ele deu, ele acreditou antes em Deus. A coragem dele não foi movida pela humanidade dele, mas foi movida pelo Espírito Santo. Então, se você se deixa ser movido pelo Espírito Santo, entenda, nada vai te parar, nada vai te impedir de chegar lá. Nada vai te impedir de encontrar a pessoa certa, a pessoa que vai te fazer feliz. Nada vai te impedir de ofertar a tua vida da forma que ele escolheu que você ofertasse. Nada vai te impedir de partir em missão para os piores lugares da humanidade, né? Os mais loucos, os mais insanos, né? Nada vai te impedir, sabe por quê? Porque você está vivendo pelo Espírito, né? Você está sendo conduzido pelo Espírito. Jesus, quando ele foi para o deserto, passou 40 dias sem beber e sem comer, ele foi pelo Espírito. Se ele fosse pelas suas próprias forças, ele jamais teria, porque ele era humano como nós, ele era carne como nós, ele teria morrido, mas foi o Espírito que o sustentou. Então, se deixe ser movido pelo Espírito. Ah, Léo, e como eu me deixo ser movido pelo Espírito? Eu já disse lá no começo com a Mirella. O segredo de se mover pelo Espírito é você conhecer aquele que te chama, à luz da palavra. É o único lugar que fala de Deus, gente. Ou você ainda quer viver como aquela pessoa que só fala daquilo que você ouviu falar? Você quer viver apenas daquilo que as pessoas falam de Deus para você? Se você quer ser protagonista da sua história, comece você mesmo a conhecer esse Deus. E depois que você conhecer ele, se relacione com ele. Porque na palavra também, a palavra ela nos ensina o caráter de Deus. E a partir do momento em que nós aprendemos o caráter de Deus, Deus ele começa a falar comigo, nem é por voz, mas apenas pelo caráter que já foi revelado para mim. Quando eu deixo ser envolvido pelo caráter de Deus que está na palavra, eu começo a saber o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. Isso torna cada vez mais fácil a minha vivência. Então, é isso, sabe? Se deixa ser envolvido pelo caráter de Deus que está na palavra. Amém. Amém. Leonardo e Mirella, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Eu peço desculpa pela instabilidade na internet. Realmente, eu não sei o que aconteceu hoje. Eu não sei o que houve, mas acontece.
Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito a vocês pela disponibilidade. Parabenizo, porque a gente dá esse sim a Deus. Para muitas pessoas pode sim ser fácil, não é impossível, a gente sabe que não é, mas a gente sabe que também não é tão simples quanto parece. Mas que o próprio Deus possa continuar movendo vocês, né? Nossa Senhora intercedendo, todos os santos e anjos do Senhor. Que Ele também abençoe as famílias de vocês. Muito obrigada. Parabéns por esse mês que é dedicado a nós também. E eu peço que vocês continuem se cuidando. Acredito que nesse período de pandemia estamos fazendo a nossa parte, né? Mantendo o uso das máscaras, o uso do álcool em gel, o distanciamento físico. Infelizmente, a pandemia ainda está acontecendo, sabemos disso, mas o Senhor, acredito que ele sempre esteve fazendo a parte dele, Jesus sempre esteve no barco conosco e ele continuará assim. Meu muito obrigada e agradeço a disponibilidade de vocês e por esse momento de partilha também com todos nós. O nosso muito obrigado, que Deus possa abençoar também a sua vida, que Deus possa abençoar o seu trabalho, o seu serviço, que Deus ele possa ir de encontro também com as suas necessidades, né? Que Deus, que é grande, possa também adentrar no seu coração e preencher ainda todo o espaço, né? Que precisa ser preenchido, porque sempre tem algo a Ele preencher, né? Ele é a nossa completude. Então, que Ele adentre em todas as lacunas do seu coração, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ele se mova com verdade na sua vida e que você possa ser representante legal de Cristo para a humanidade. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus e até uma próxima. Até uma próxima. próxima. Muito obrigado Tchau, pelo tchau. convite. Nada, eu que agradeço. Tchau.